Vou contar um pouquinho da história do Grupo Tia, né? Como é que surgiu esse tal Grupo Tia, né? Que esse ano tá fazendo 16 anos, que surgiu em 2004, né? Início de 2004, ele foi fundado pelo Marcelo Militão, que juntou um grupo de amigos, parceiros, com a ideia, com a proposta de formar esse teatro de grupo. Então, eles tiveram alguns encontros e acabou que não é muito fácil montar um teatro de grupo, não é para qualquer um, não é fácil, é cheio de desafio, cheio de obstáculo. E a galera debandou e acabou que ficou só o Marcelo sozinho, né? E aí começa a nossa história de encontro e de romance, né? Porque o Grupo Tia, ele seguiu adiante no momento em que a gente se encontra, né? Ele começou lá no início de 2004, lá mais ou menos no meio de 2004, entre agosto, por aí, agosto a gente se conheceu. E daí, claro, ele se apaixonou por mim, me apaixonei por ele, foi uma história muito linda, muito rápida. Pra quem acredita em destino, né? Realmente foi uma coisa linda, assim, a gente se conheceu, nos apaixonamos, e ele veio com essa ideia, né, o que tu acha? Pensou em fazer teatro? Eu fazia naquele período, eu fazia mais, era oficina de teatro, nunca tinha trabalhado profissionalmente com teatro, né? E ele, tu já pensou em fazer teatro? O que tu acha? E ele foi vindo com essa historinha, assim, pra mim, e resolvi, né, eu já tava fazendo oficina, resolvi, não, vamos ver qual é que é, vamos ver qual é que é disso aí. E a gente formou o grupo, né? Começamos trabalhando com algumas performances, né? Em algumas localidades. Depois, no ano seguinte, a gente montou o primeiro espetáculo do grupo e aí foram vindo outros espetáculos, foram vindo outros agregados, foram vindo outros parceiros. Depois chegou o Mário, que tá com a gente até hoje. Depois eu engravidei em 2012, nasceu a nossa filha, minha e do Marcelo, né? Que hoje tá com 8 anos, que trabalha com a gente também. Então, quando eu falo do Grupo Tia, né, que tem 16 anos, eu falo de uma história de amor, né? Porque é uma história de amor, né? Quando a gente se conhece, a gente forma a nossa família, a gente forma o nosso grupo. E é uma coisa linda. Em 2009, final de 2009, início de 2010, a gente montou o espetáculo História de Circo Sem Lona, né? No início a gente começou a trabalhar essa pesquisa do que ia ser, né? Sabia que evidentemente ia ser um espetáculo de palhaço, é o que a gente tinha vontade, e tinha a vontade de dialogar com essas questões do circo, né? Então daí começou nesse processo de pesquisa da gente e começamos a experienciar algumas coisas, né? E os caminhos que foi nos levando pro que hoje é o espetáculo, e dá para se evidenciar olhando, e o tipo de humor, digamos, que tem, o tipo de relação com as piadas, que a gente fala muito na coisa do fracasso, né? Que o fracasso é um grande amigo do palhaço, né? E, sobretudo, ele foi de uma forma muito clara pra gente, no sentido dessa ideia de fracassar, dessa ideia de não contemplar a virtuosa, de não conseguir desenvolver o que nós estávamos tentando no início, que foi isso, né? A gente começou com aquela pesquisa geral, passando pelos âmbitos mais comuns, assim, mais profícuos, assim, do circo, né? Tipo, a gente começamos a treinar daí malabares, né? Só que os números malabares não funcionavam muito. A gente fazia o básico e tal, e tentava aquilo, e tentava mesclar com treinamento, e
jogos com mais de 3 bolinhas, 2 pessoas, tentava achar alguns jogos diferentes, não dava. Aí começamos a tentar fazer algumas coisas de acrobacia e ver o que dava aquela acrobacia, e os números não vingavam também, tinha alguma dificuldade, algo que não nos dava assim, uma organicidade com aquilo, né? Fomos tentar fazer mágica, mágica não dava certo também, né? Era sempre uma coisa meio isso, fracassavam, essa coisa dava, era essa sensação e era quase que era uma demanda do fracasso, vinha sucessivamente acontecendo. Então a gente resolveu abraçar isso, né? Ver com essa ótica da não virtuose, essa ótica do não fracasso, né? E aí, quando a gente assumiu isso, né, que a gente pegou e não, acho que não tá dando certo, a gente começou a aumentar como se fosse a lupa, né, em cima dessa coisa do não acerto, né, do erro, né, do não acerto. E aí isso começou, parece que ficar mais evidente para nós, começou a proliferar mais e começou a funcionar. Isso criou uma identidade da coisa do espetáculo, uma ideia. Foi isso, daí o História de Circo Sem Lona é isso, é um grande número de enganação. A gente fazia uns números que nos começos a gente não sabe onde é que ia dar isso, não sabia que ia funcionar, né? Bom, já fazia parte do Grupo Tia há algum tempo, né? Quando surgiu uma demanda para uma outra peça que eu não participava, que era Histórias de Circo Sem Lona, que queriam incluir nessa peça um baterista, uma bateria, né? Um instrumento bateria. E eu, como tinha muita relação com músicos da cidade, com bandas, comecei a ajudar o grupo a conseguir um baterista para entrar nessa peça, né? Eu sempre fui das cordas, violão, guitarra, não sabia tocar bateria, não sei até hoje, na verdade. E fui atrás, né? Falei com alguns amigos, ver se alguém se interessava, era uma peça de palhaço, tinha que tocar bateria e tal. Alguns até se interessaram, mas no final a coisa não andou, assim, não chegamos a nem fazer teste com ninguém. E daí decidimos em conjunto assim, já que não conseguimos nenhum baterista aí, eu mesmo vou aprender a tocar essa bateria e não deve ser tão difícil. Daí ensaiei, treinei algumas vezes, vi quais eram as músicas da peça, né? E hoje eu sei tocar a bateria somente as músicas da peça, nada mais, né? Daí eu acabei entrando para a peça, né? A bateria ela ia ter um símbolo assim para representar, né? As grandes orquestras circenses do Circo de Lona, assim, né? E aprendi a tocar bateria para entrar nessa peça, assim, né? Era onde dava o ritmo para a peça. Depois da gente ter trabalhado com os espetáculos João Giló e Poesia em Movimento, o terceiro espetáculo, né, que é o História de Circo Sem Lona, foi montado ali entre 2009 e 2010, né? Eu tinha trabalhado pouco, assim, com a palhaçaria, então eu digo que o Marcelo acabou sendo meu mestre também, né? Que no momento que a gente foi montando o espetáculo, a gente foi trabalhando com essa linguagem da palhaçaria, assim, né? Que hoje eu carrego como um grande carinho, como um momento até terapêutico para mim, né? Conseguir me descobrir como ser humano, como atriz, e esse processo de ter trabalhado com a palhaça, a Fadiga, isso me ajudou muito, muito mesmo, assim, como ser humano, né? Eu faço teatro desde bem pequena, desde os 4 anos. Eu vejo faz muito tempo meus pais fazendo o teatro e eu sempre quis ser atriz. Eu via vários desenhos e ficava pensando, nossa, deve ser tão legal. E daí um dia a minha mãe me perguntou se eu queria fazer, daí eu falei sim. E foi lá na colônia, um lugar que tem a praia, e eu passo as minhas férias lá, da minha escola. E lá foi meu primeiro teatro, eu tinha mais ou menos 4 anos. Me pediram até pra eu dar autógrafo e eu não sabia escrever ainda, foi muito engraçado. Todos os números têm essa coisa, porque eles são números, são baseados em gags e reprises tradicionais de circo, que a gente se influenciou nelas, mas trabalha com isso que eu estava falando, da ótica do fracasso, né? Mas não é o fracasso, trabalha com essa coisa da enganação, mas não é uma enganação, é uma proposta de cumplicidade, porque ao mesmo tempo ele é tão bobo, tão aberto, assim, tão claro, que as pessoas acabam entrando junto, né? Porque vê que aquilo não tem nem capacidade de enganar ninguém, né?
Que os números são muito primários, assim, no âmago deles, né? E tinha números, tem números muito bobos no espetáculo, né? Por exemplo, assim, a Mariana tapa com o Catapuf, né? O personagem que o palhaço dela faz vários personagens, né? E eu fico fazendo essa mão de apresentar eles, né? Ela tapa a mão e daí quando tira, né? Anuncia, faz todo um H e mostra 2 dedos, né? A gente tinha medo até de apanhar na rua, né? Quando fizesse esse número de tão abobado que era, assim, né? E só que a gente foi vendo que aquilo ia dando jogo, aquilo ia dando cumplicidade, aquilo ia dando uma relação, ia criando o absurdo dessas coisas e ia criando uma cumplicidade com as pessoas, né? E uma simpatia, né? Tanto qual, depois, em seguida, a gente estreou isso em 2009, 2010. No próprio 2010, a gente foi convidado para fazer um circuito no Nordeste, né? A gente foi pro festival do Inhamuns, que fica no Ceará, e aí a gente já ia emendar, né? Na verdade, emendou com uma parceria com o Movimento Escambo, né? A gente foi para um escambo que depois teve, né? Só que o seguinte, né? Esse período todo foi de 2 meses, né? A gente foi com as passagens do festival, né? De ida e volta. Só que daí quando a gente foi, a gente mandou no e-mail ali, tá, as passagens aéreas, pra quando que é a data, coisa. A gente botou para 2 meses depois, daí mandaram um e-mail de volta, mas olha, acho que tem algum engano aqui, a sugestão de passagem de vocês está para 2 meses depois, né? E a gente falou, não, é isso mesmo, a gente tá pedindo para voltar 2 meses depois. Eles, olha, a gente não garante vocês aqui nesse período, tá? Não, a gente não vai ficar vinculado ao festival. Que é isso, a gente foi com o festival, né? Foi de avião e tal. E chegando lá, a gente ficou relacionado com o pessoal do Escambo, né? Então a gente fez vários lugares lá pelo Ceará e Rio Grande do Norte. Foi a primeira experiência que a gente teve de apresentar em circo, que a gente apresentou no Circo Grok, a gente apresentou em rua fechada, a gente apresentou em feira, a gente apresentou em parque, a gente apresentou em praça, a gente apresentou em encontros, que eu não me lembro nem agora te dizer do que eram os encontros, mas eram encontros. A gente deu oficina, a gente apresentou no Escambo, e foi muito legal, né? E outra coisa mais legal também, que quando a gente estreou o espetáculo aqui, falando da sensação que a gente tinha, né? Que a gente tava afiadíssimo, assim, dava tudo certo, me lembro, tava muito bem, a gente tava aqui, né? Saiu assim, né? A gente chegou, agora a gente vai lá pro Nordeste, então a gente vai, né? Vamos arrasar, porque a gente tava achando que tava muito legal mesmo o jogo, sendo sincero, tanto quanto eu falo do fracasso, né? E aí quando a gente chegando lá, as coisas não começaram a funcionar, os números não davam certo no ritmo que davam aqui, as piadas não eram entendidas do mesmo jeito, e a gente deu mais uma fracassada nisso, assim, da sensação que a gente teve, né? Entendendo que o palhaço evolui com o fracasso, né? Não se anda desassociado disso, né? O fracasso é uma prática constante, que vai junto com o palhaço, né? É pau e pau isso, e a gente vai aprendendo com ele, né? Aprende muitas coisas, né? Sobre essa percepção de valores, fica evidente a impotência que a gente tem, a gente aprende a abraçar a fragilidade da gente, aprende a ser mais sincero, aprende a vaidade ir embora, né? Porque vê que tu tá errando, tem coisas que não estão funcionando, e depois disso, em seguida, a gente acabou ajustando e acaba dando certo. Hoje o espetáculo a gente entende que é legal, a gente gosta de fazer ele, tem uma relação com o público, cria essa dinâmica, né? E é isso, toda vez que a gente vai fazer é como se fosse a primeira vez ou a gente não sabe, não tem uma fórmula pronta, que a gente acredita muito nesse valor do teatro, esse vazio, né? Esse silêncio que tem antes, tu fica... o público tem essa impressão de ficar ansioso para ver a gente, fica assim com uma dúvida, com esses questionamentos, e a gente também, porque a gente não sabe como vai ser aquela apresentação. Toda apresentação, embora o espetáculo seja o mesmo, ele pode ser exatamente igual, ela é diferente das outras. Porque a nossa relação com o público que está ali é outro público, é outras pessoas, e mesmo se fosse as mesmas pessoas, o mesmo público, o mesmo lugar, a nossa relação é outra naquele momento, a energia que a gente está emitindo, a forma que a gente está se sentindo, a situação econômica do país, do mundo, a energia, o plano espiritual, tudo faz isso ser um ato único, né? Por isso que o teatro, no caso os palhaços ainda, e o circo ajudam a aumentar essa potência, ele é tão vivo, né? Ele é vívido, né? Ele é forte por isso, né? É um momento verdadeiro, né? Por isso que a gente abraça qualquer coisa, abraça a coisa no âmago, né? Seja o fracasso, né? A gente suspeita muito do sucesso, né? Mas o fracasso a gente abraça ele e caminha junto, né? Sobretudo a figura do palhaço,
que a figura do palhaço transita nisso, né? Nessa corda bamba da coisa, né? A gente não tem nunca um caminho sólido, né? Esse caminho ele é sempre instável, que é justamente para botar nosso corpo numa prontidão, né? Então, esse ano o espetáculo tá de aniversário, né? Comemora uma década, né? E foi uma década muito linda, muito bonita, porque é um dos espetáculos, acho que a gente mais apresentou, né? O Histórias. A gente já foi para diversos estados com ele, apresentamos muito no interior, para diferentes públicos, público de família, público de criança. Já fizemos em lugar, apresentamos para uma galera bêbada, apresentamos assim, é que nem a gente brinca, né? A gente apresenta histórias em batizado, míssima de 7º dia, despedida de solteiro, e é quase verdade, né? Porque a gente já foi para muito lugar, favela, teatro, né? E cada lugar tem sua particularidade, que é muito legal, assim, né? A gente acaba tendo essa troca com o público, são públicos muito diferentes, de cada região, de uma região para outra, tem essa diferença. Mas o fato é que em todos os lugares que a gente apresenta, a gente sempre consegue ter aquele feedback do público, sempre vem alguém para conversar com a gente no final da apresentação, que passa, assim, para nós aquele carinho, aquela doação, assim, que é muito legal. É um dos motivos que a gente acaba fazendo teatro também, né? Essa interação com o público mesmo, essa comunhão. O início do espetáculo, quando a gente montou isso, a gente só tinha vontade, a verdade é essa. Porque a gente não tinha, e na época também tinha pouca estrutura para isso, que hoje tem uma grande estrutura, mas tem mais estrutura que tinha na época, para ganhar um edital, para saber onde se vincular com isso, né? Então a gente, foi isso mesmo, a gente foi botando os recursos que a gente tinha, né? A forma, tudo com o maior capricho que a gente podia e coração, assim, né? A Mari se encarregou dessa coisa mais detalhista, né? Dos figurinos, eu me lembro de estar arrumando a coisa das malas, dando uma estética pro espetáculo, já que ele não tinha cenário, a ideia é ter pouco material para poder levar no máximo de lugar possível, né? Tanto qual a gente faz isso até hoje, a gente apresenta teatro, apresenta em feiras, apresenta em favelas, apresenta aí aonde for, e tem uma fácil viabilidade de levar esse espetáculo, né? Tanto qual a gente foi para a Amazônia, né, para apresentar ele no Festival de Teatro de Rua, que tinha uma Amazônia em cena na rua, e eu dava oficina de palhaço durante o dia, né, e ficava olhando, o festival era na cidade, né, tinha uma arena, é lindíssimo, né, tem umas pessoas que falavam que era o Maracanã do Teatro de Rua, né, o festival, porque acho que era uma média de 3.000 pessoas para mais, né, que ficavam em uma arena, assim, vendo os espetáculos toda noite, é lindíssimo, né. E eu via uma comunidade ribeirinha do outro lado isso, o rio atravessava, e não tem um transporte público fluvial, né, que ajuda a atravessar os espetáculos, as pessoas, né, para lá e para cá, né. E aí eu falei com o pessoal da produção, pedi, como é que funciona as coisas do pessoal lá, que é ribeirinho, e a gente tinha vontade de apresentar daquele outro lado, de comunicar com aquelas pessoas que estavam mais distantes, assim, né? Mas lancei isso no festival, falei umas 2 vezes e, pra minha surpresa e pro nosso agrado, a gente foi atendido. Cheguei no hotel, né? Que a Mari ficava bastante no hotel, até porque a gente levou a Sofia, filha da gente, com 1 mês e 20 dias, né? Nessa viagem. A gente também tava meio inseguro, mas a gente tava com muita vontade de ir, né? Então a gente foi junto com ela, né? E foi tudo bem, foi tudo tranquilo, não teve, né? E é isso, daí tivemos a proposta de atravessar de barco pro outro lado, né? E quando falou barco, né, no nosso entendimento, a gente achou que ia um barcão, assim, que ia nos atravessar. A gente chegou lá no dia, eram umas, acho que é voadora que chamam, uns barquinhos estreitos, assim, né? E aí a gente subiu e foi em 2, 3 barcos, foi mais uns amigos nossos junto que estavam lá. Atravessamos, fizemos lá na comunidade, foi muito legal mesmo a experiência de atravessar o rio, de poder ter essa potência de levar teu trabalho para onde tu almeja aí, né? Tu ter essa condição de produção pra gente sempre foi importante, né? Não depender, né? A gente não depender precisa de muita coisa pro espetáculo chegar lá. Não, a gente com uma vontade, né? E alguns arranjos a gente conseguiu fazer isso, né? Pra gente foi muito legal, né? Quando a gente voltou e a gente fez daí para um público seleto lá nessa comunidade ribeirinha, pessoal menor, mais próximo, e à noite a gente fez para essas 3.000 pessoas, né? Que é que eu falei, o Maracanã, né? Que é muito legal, né? É um público enorme, imenso, assim, né? Pra tu chegar nas pessoas é uma outra relação. Mas o palhaço se adequa, porque o afeto dele se expande, ele se molda. É que nem a água, né? Tu joga a quantidade de água no copo, ela entra.
Se tu jogar ela num baldinho, num pires, ela também vai. Ela se molda conforme a... E não deixa de ser água, né? Isso que é legal. E daí tem várias histórias, né? No Pici também, né? Na favela do Pici, né? Em Ceará. Foi uma experiência muito legal também. Lá dificilmente chove, né? Na região. E naquela época nós estávamos... E aí a gente estava apresentando o espetáculo e daqui a pouco tinha um número que a Mari com a palhaça dela tira a capa de cima do voluntário. 1, 2, 3. E quando falou 3, assim que ela levantou, caiu uma água, assim, ó. Parecia que tinham virado um balde em cima da gente. E aí todo mundo saiu correndo, assim, ó, pro primeiro lugar que via para se abrigar, né? Eu me lembro, assim, só da cena de me perceber, assim, depois de ter corrido. A gente tava dentro da casa de uma senhora que morava ali perto, tava todo mundo, um monte de gente dentro de um quarto, assim, eu sentado, vestido de palhaço, né? E aí, sei lá, pela lógica, acabou o espetáculo, né? Foi interrompido pela chuva. E não, pra minha surpresa, a roda se formou e ficaram esperando a gente e a gente continuou os números da onde tava até o fim. Foi muito legal pra gente, assim, a gente teve vários aprendizados, esse de ir por nossa conta, por dizer, mas com muita ajuda e afeto nessa situação com o pessoal do Escambo, onde conseguia apresentações pra gente em diversas situações, diversos lugares, né? E foi um aprendizado muito louco esse também de poder se moldar, né? De abrir o coração e conseguir abarcar essas possibilidades, né? Depois disso, o espetáculo só ganhou potência, né? Nós, quanto ser humano, quanto palhaços e quanto artista mesmo, né? Foi uma experiência nova, assim, né? Me vestir de palhaço, entrar em cena como palhaço. Eu fui fazendo algumas oficinas de teatro, né? Ganhando mais experiência nesse campo. E depois de algum tempo surgiu a demanda, porque as peças, assim, no Grupo Tia, em geral, a gente está sempre tentando melhorar, sempre moldando, assim, se adaptando, evoluindo. E daí a gente decidiu fazer uma nova cena, né? Que a gente chama de reprise, né? Uma reprise clássica de circense, de entrada da peça, onde eu não estaria só tocando a bateria, eu estaria em cena, né? Com um texto e tal, né? Foi um desafio para mim, assim, né? Tentar ser engraçado, que nunca quis ser engraçado, assim, sempre tive assim, um estigma mais do mal-humorado do que do engraçado, né? Mas foi legal, assim, me desenvolveu bastante, acho, como artista em geral, né? Foi muito legal essa troca de experiências, né? De aprender um texto, memorizar, ensaiar junto com a Mariana, com o Marcelo. Foi bem diferente na minha vida, assim. De tanto que eu vi as histórias, eu comecei a contar, né? Para os meus amiguinhos que eu fazia na peça. Daí a minha mãe e meu pai, de tanto que eu comecei a falar, eles deixaram eu participar. E foi muito legal, foi divertido. E daí eu realizei meu sonho, porque desde que eu nasci, eu queria fazer teatro porque eu achava uma coisa incrível, uma coisa fantástica, uma coisa que via o sorriso das pessoas nos palcos vendo isso, me deixava muito feliz sabendo que as pessoas gostavam de ver o que eu fazia. Lá no início da montagem do História de Circo Sem Lona, assim, o espetáculo tinha recém sido montado, assim, foi questão de 2 meses depois, a gente teve uma grande prova para esse espetáculo, né? Que a gente foi fazer uma apresentação no Brick da Redenção, ali em Porto Alegre, e tava um dia já meio estranho, tava uma energia, assim, pairando no ar muito estranha, assim, tava meio nublado, a gente tava naquele clima, não sabia se chovia ou não, a gente não sabia se fazia. Daí nisso a gente tinha divulgado, começaram a aparecer alguns amigos, né, pra assistir a apresentação, e o pessoal colocou pilha, vamos fazer, né. Daí a gente, não, vamos apresentar, né. Daí a gente começou ali a apresentação, a plateia foi aumentando, foi vindo gente, daqui a pouco, né, tava uma roda bacana, muita família, mais os amigos na plateia, né, e a gente ali bem feliz, né, uma das primeiras apresentações, assim, né, e só que aconteceu uma coisa inusitada, né, a gente, de repente, entrou um grupo muito grande, assim, mais de 10 rapazes, assim, que depois a gente ficou sabendo que era um grupo, uma gangue, não sei, que eles estavam lá, acho que pra realmente, pro problema, assim, né, aquele dia. E, por acaso, o Marcelo vai lá e ainda me pega um guri desses de voluntário, né, daí tava feito, né, ele pegou pegou esse rapaz pro número do chicote,
que o Marcelo coloca, né, um cigarro aqui na orelha, né, do voluntário, um em cada, e eu tenho que tirar com chicote, né. E o rapaz ficava ameaçando o Marcelo assim de canto, se pegar em mim, já era, vai ver, Deus, se isso aqui pegar em mim, e os amigos dele se arriando nele, né, mas tá, o Marcelo, né, lá foi, né, cada voluntário é um voluntário, né, então, tá, foi acontecendo ali o espetáculo e aquele grupo, né, de jovens ali no meio da roda, coisa e tal, daqui a pouquinho chegou um outro grupo, que a gente não sabia que era uma gangue rival e eles tinham marcado se encontrar ali, né? Bem ali naquela parte do espelho d'água, né? Da Redenção. E daí tá, a gente fazendo a apresentação, coisa e tal. Daqui a pouquinho tem o número próximo que eu faço, que é o do Mágico Catapuf, que é o número do desaparecimento. E eu pego um voluntário e coloco a capa em cima desse voluntário. Eu vou pra baixo da capa também pra preparar o número. E daqui a pouco eu escuto assim, ó, uma barulheira assim de calçado, de gente correndo assim, e a roda dispersa um pouco. E eu ali embaixo daquele pano, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, né? Daí eu tiro o pano ali, vi assim aquela função, uns guri correndo atrás dos outros, em volta. A roda daí já diminuiu um pouco, uns ficaram, outros foram embora, né? E a gente viu que tava rolando aquela briga ali, né? A gente não sabia o que fazer, daí a gente, não, vamos continuar, né? A gente seguiu, continuando, né? Continuando. E daí ficou todo aquele clima de tensão, os caras se ameaçando em volta, eu comecei a ficar nervosa com aquilo, né? E daí já tava ali terminando o espetáculo, pra completar, cai um temporal, uma chuva, assim, que não avisou que ia chegar, assim, porque não geralmente começa a chover, começa uns pinguinhos, mas caiu a chuva. Daí terminou terminou o espetáculo, a gente tudo molhado, as malas tudo molhada e eu chorando desesperada, né, porque eu fiquei muito nervosa com aquela situação. Infelizmente, né, uma semana depois a gente ficou sabendo pelo noticiário que esses rapazes se encontraram de novo e daí um matou o outro, assim, deu tiro, assim, uma situação bem triste, né. Dentro de instantes, a incrível mulher contorcionista que entra dentro de uma caixa de sapato. Dentro de instantes, o homem que pula de uma altura de 10 andares e vai dentro da água. O homem mais forte do mundo carrega um elefante numa mão e 2 hipopótamos na outra. Outra situação com um temporal foi na cidade de Triunfo. Acho que era alguma ação da prefeitura com o Dia das Crianças, assim, tinha distribuição de bolas e tal. A gente estava se preparando para iniciar a apresentação, já estava tudo com figurino, maquiado, numa praça central da cidade. Quando vê de uma hora para outra do sol fica nublado e começa uma chuva, mas uma chuva torrencial, assim, muito forte, assim. Não deu, a gente só recolheu o equipamento de som, a bateria, não deu tempo de mais nada, a gente já estava encharcado. Tem até umas fotos disso, assim, eu e o Marcelo de palhaço encharcado, assim, muito molhado. E uma situação inusitada desse dia foi que a gente entrou no carro para ir embora, assim, todo molhado, assim, cansado do dia inteiro de trabalho, assim, de montar, desmontar coisa, e esse pavor da correria, da chuva, e querendo logo ir embora da cidade, quando vê a Mariana, não, só vou postar uma história aqui da foto de vocês, não sei o quê. Parou, a Mariana, que era motorista, né, nesse momento no carro, assim, pra gente ir embora. Daí a gente, tem que esperar ela fazer o que a gente esperou enquanto ela tava terminando de fazer, assim, na nossa frente, na estrada onde a gente tava, assim, cai um poste de luz, assim, fica tudo sem luz na cidade, assim, que se a gente tivesse seguido, não tivesse esperado ela postar essa foto, provavelmente o poste tinha caído em cima de nós do carro, né? Aquela história salvou a nossa vida. E hoje a gente trouxe um quadro bem especial em comemoração aos 10 anos do espetáculo Histórias de Circo Sem Lona. A gente vai fazer um breve quiz, um bate-bola, e para isso a gente trouxe uma convidada também super especial, que é a Fadiga. Tudo bem, Fadiga? Então, é só tu responder bem rápido, não precisa nem pensar muito. Começando. Um lugar bom. Um prato cheio. Uma bebida. Gosto. Uma cor. Erva doce do Oriente. Animal. É tu. Um bicho. Ah, mafaguifo. Um trabalho. Fácil, né? Um sonho.
Ah, eu nunca lembro de manhã. Não, um sonho com creme. Um defeito. É ruim, né? Televisão no Brasil. Ah, aquelas fininha Quê? de plasma. Uma personalidade. Senhor Miyagi. Um som. Esse aqui, ó. Um esporte. Jogo da velha. Algo incrível. Descascar uma banana com a bunda sem usar as mãos. Rosa dos Ventos, 10 para 7. Papel, pedra ou tesoura. Uma dica. Acompanhe o Grupo Tia, né? Curte os vídeos, se inscreve no canal e compartilha. Nesse processo de músico-ator para virar palhaço, né? Nunca tinha me maquiado de palhaço, virado um palhaço com nariz, né? Tive que aprender, né? Fiz algumas oficinas sobre isso, muitos ensaios, né? E daí teve o dia do batismo, né? Que era escolher o meu nome de palhaço, que eu achava que eu poderia escolher, né? Depois eu descobri que na tradição, assim, quem te treina, quem te ensina, quem ensaia contigo, que vai te batizar, né? Daí tive o batismo com o nome de Badanha, que no primeiro momento até não gostava muito. Hoje eu gosto bastante. Badanha é um nome que eu acho bem legal, né? Acho que é isso. Ah, não, cara. Poxa vida.